Estudo 3 em Zacarias. Gente, esse estudo, eu vou falar uma coisa, eu fui sentar para fazer o resumo. Como eu nunca tinha estudado o livro de Zacarias. Gente, tão legal, o Zacarias, ele viu o arrebatamento da igreja. E o mais legal é que, assim, tudo que nós vamos ver no estudo de hoje, tem coisas que era para o tempo lá e coisas que a gente sabe que vai acontecer no futuro, porque Jesus nos contou, e ele não sabia. Então, ele foi falando conforme ele foi vendo das visões que ele teve. E como nós sabemos que Deus não faz acepção de pessoas, tá? Deus, ele não muda. Então, muitas coisas, como Deus agiu, Deus não muda o modo de agir, porque Deus é santo. Ele é santo, ele é autoridade, ele é soberano. Então, da mesma forma que ele age com um personagem lá no Jardim do Éden, é a mesma forma como ele vai agir do pessoal da tribulação. Um exemplo, né? Então, por que a Bíblia foi composta assim? Porque você vai vendo, Deus nos permite a ver a unidade de todos os livros. Então, você pega, nós vamos ver aqui que Zacarias está falando sobre a reconstrução do templo do povo que tinha ido cativo na Babilônia e que estavam voltando para Jerusalém. Mas vocês vão ver nas visões de hoje que Deus está mostrando para ele tanto o que ia acontecer naquele período na Jerusalém, né? E falando do arrebatamento. Gente, ele está descrevendo o arrebatamento. Então, é muito legal. Quero que você preste atenção. Quem está caindo de paraquedas agora, pega um papelzinho e caneta, porque tem muita coisa legal para a gente estudar hoje, tá? Eu vou ler os textos e eu acho que eu já falei com vocês, acho que no primeiro... Eu estou usando a Bíblia na linguagem de hoje, porque é uma maneira mais fácil de explicar para o caso de... Tem gente que não tem intimidade com o português muito clássico e antigo da nossa versão, tá? Então, nós vamos estudando o Zacarias, capítulo 5 e 6. Então, nós vamos lá ver o que aconteceu. Bom, pergunta 1. De acordo com os versos de 1 a 4, responda. Então, tem as perguntas, vamos ler o texto e aí a gente vai responder junto, tá bom? Vamos lá. Zacarias dizendo: tive ainda outra visão. Vi um livro em forma de rolo que estava voando e o anjo me perguntou: o que você está vendo? E eu respondi: estou vendo um rolo voando. Ele tem 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. E o anjo explicou: nesse rolo está escrita a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro. De um lado do rolo está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam. E do outro lado está escrito que serão expulsos todos os que fazem juramentos falsos pelo nome de Deus. Gente, olha isso, aqui não está falando de assassino, não está falando de traficante de droga, está falando quem é que vai ser expulso do país? Os que roubam e os que juram falsamente, tá? Certos pecadinhos que a gente acha que está embaixo da... Esse é leve, né? Esses pecadinhos, pode? Bom, voltando, versículo 4. O Senhor Todo-Poderoso promete que ele mandará essa maldição e ela entrará nas casas dos ladrões e dos que juram falso pelo nome dele. Ela ficará naquelas casas até que estejam completamente destruídas e não sobrarão nem vigas nem pedras. Então, olha só, a pergunta é o quê? A quem que é enviada essa maldição? Aí você fala assim: nossa, mas Deus é amor, Deus não lança maldição. Sim, sim, tudo de acordo com o seu comportamento consciente, ok? Pergunta B, quem será atingido? Isso é muito legal, porque é só quem furtar e jurar falsamente. Vamos lá. Sabe qual é a diferença do roubo, do ladrão e do roubador? Que é o seguinte, o ladrão sou eu que vou na sua casa e roubo esse batom.
eu roubei esse batom de você, certo? Mas eu trabalho num escritório e que tem um monte de papel sulfite lá e eu preciso do papel para fazer um trabalho. Aí eu pego o papel e uso. Pode fazer isso? Não. Eu sou roubador, quer dizer, eu estou roubando o papel que não é meu. Então, nem isso você pode. Agora, é lógico, se eu chegar para o meu chefe e falar, posso usar o papel? Ele fala, pode. Aí, tudo bem. Mas a gente faz isso. Eu conheci uma mulher que ela dizia que o passatempo dela trabalhava num pronto-socorro de noite. Então, geralmente, de madrugada não tinha muito movimento. O passatempo dela era quebrar clipes. Você pode quebrar o clipes? O dono não vai estar lá vendo, mas o clipe não é seu. Você está destruindo o patrimônio do outro. Então, isso é o roubador, tá? O ladrão é o que assalta, o que rouba, e o roubador é o que subtrai. Então, quem vai ser atingido? Quem furtar e quem jurar falsamente. Então, vamos ver o resumo disso aqui. Essa primeira visão é o juízo divino. O Senhor dos Exércitos promete enviar essa maldição para a casa do ladrão de quem jura falsamente, consumindo tudo com suas madeiras e pedras. Olha isso. A natureza dessa mensagem, que é a visão do rolo volante, ressalta a autoridade e o poder da palavra de Deus para cumprir os seus propósitos e levar o juízo sobre os pecados. Essa visão é aqui. Um rolo. Sabe o que é rolo compressor? Sabe o que é rolo compressor? Fácil. Você está vendo na rua, a gente vê o pessoal asfaltando a rua. Então, o que é? Joga o piche, a massa das pedrinhas, lá joga lá e passa o rolo compressor, esmagando tudo. O que pode lembrar também o rolo compressor, sabe aquele rolo de abrir massa que o italiano usa para fazer macarrão? Então, aquilo é um rolo. O que o rolo faz? Ele amaceta tudo. Então, aqui está dizendo que o que o Zacarias viu. Ele viu vindo um rolo do tamanho da cidade e o rolo passava. Em cima do rolo estava lá, era a visão de Deus, assim, massacrando mesmo. Quem que ele está massacrando? Os pecadores. E quem são os pecadores dessa época aqui? Eu, você, tá? Então a gente fica mesmo na zona de conforto. Eu não uso droga, eu não encho a cara, eu não mato. Então, mas você jura falsamente. E aí? E aí, Deus é justo. E nós vamos ver aqui nas outras visões, o que mostra é a autoridade de Deus, o poder. As pessoas brincam com Deus. Sabe o que eu acho interessante? Que é o seguinte: tem gente que eu acho que não acredita que Deus existe, porque faz cada absurdo. E acha que assim, ai, Deus é amor, no fim, tudo vai dar certo. Deus é justiça, Deus é santidade, Deus é soberano, Deus não divide a glória dele com ninguém. E a gente fica aqui brincando de ser crente, né? Então vamos lá. Segunda profecia, pergunta 2. De acordo com os versos seguintes, responda. Vamos lá. A segunda. O anjo havia falado comigo, o mesmo anjo que havia falado comigo, voltou e me disse: olha o que está vindo agora. O que é isso? Eu perguntei. Aí o anjo respondeu: é uma cesta. A linguagem original fala um efa, tá? Mas o efa é uma cesta. A cesta tinha uma tampa de chumbo. Levantaram a tampa e lá dentro estava uma mulher sentada. Gente, acho que a cesta é meio grande, né? Tinha uma dona sentada lá dentro. Aí, não, às vezes não, porque se ela é magrinha, minhãozinha, pode ser uma cesta pequena, né? Vamos pular essa parte, vamos lá. E o anjo explicou: essa mulher representa a maldade. Então, ele a empurra para o anjo, e o anjo explicou: essa mulher representa a maldade. Aí empurrou para o fundo da cesta e fechou a tampa. E vi duas mulheres que tinham asas como as da cegonha. As mulheres voavam, levadas pelo vento. Elas chegaram, pegaram a cesta e saíram voando. E eu perguntei ao anjo: para onde estão levando a cesta? E ele respondeu: para a Babilônia. Lá elas vão construir um templo onde vão colocar a cesta numa base. Por que está vindo a maldição para a Babilônia? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Escravizar o povo judeu.
Do mesmo jeito que Deus está dando uma dura no povo judeu, Deus tem a promessa, ele se lembra da promessa que ele fez. Então, escravizaram os judeus, os israelitas, mas são os judeus, escravizaram, eles tiveram que sair de lá fugido, as famílias tudo fizeram uma bagunça, todo mundo já sabe isso, e o que acontece? Deus pegou uma cesta, botou uma mulher dentro, que significava, a tampa era chumbo, né? Que significava maldade, e mais duas mulheres com asa, a gente pode até imaginar que é um anjinho, né? Não sei, mulher com asa, tá? Que levou a cesta e assentaram lá na base, em si, lá na Babilônia. O que você entende com isso? Ninguém passa batido. O que você fez aqui, você vai sofrer as consequências. E ai daquele que tocar no ungido. Nós vemos hoje em dia as pessoas sabe, simplificando toda essa história. Então, o que acontece? Não tem problema, Deus é amor. No fim tudo vai dar certo. Não, mas depois eu me arrependi, tudo certo. Se arrependeu? Mas você sofre a consequência. Isso, Deus nunca vai interferir numa lei que ele criou. Que embora as leis, existam leis que são leis da física, não são espirituais. Mas como foi Deus que criou? Então, o que acontece aqui? Deus é amor, mas ele é fogo consumidor. O que acontece? Vamos lembrar do ladrão da cruz. Se a gente tem dúvida, era dois, né? Um estava lá chutando balde, pau da barraca, isso aí deixa quieto. O outro se arrependeu. E ele falou, estava lá na cruz, do lado de Jesus, e ele falou assim, mestre, lembra de mim quando estiver no paraíso. Ele se arrependeu? Sim. O que Jesus falou para ele? Você se arrependeu, fofo? Desce então, vai dar cesta básica para pobre, vai pregar nas ruas, vai fazer discipulado, vai batizar, e aí tudo bem, você pediu perdão, tá tudo certo. Aconteceu isso? Não. Jesus olhou para a cara dele e falou assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o cara morreu, porque era a consequência daquele pecado. Então, muita gente fala assim, mas será que era justo? É a lei, então era justo. A gente fala da samaritana. Mas a samaritana ia ser... Não, a samaritana não. A apedrejada. Mas coitada, ela tinha culpa. Ela tinha que ser apedrejada. Sabe por quê? Era a lei. A lei era o seguinte, foi pega em adultério, vai ser apedrejada. Ela foi adulterar, ela tinha que ser apedrejada. Que a sorte dela é que Jesus entrou no meio da história e livrou a barra dela. Mas ela merecia? Sim. O ladrão da cruz mereceu morrer? Sim. Então, existe uma coisa que são normas e condutas. E eu não estou falando de denominação da igreja, nada. Eu estou falando perante o Senhor. Se você comete um delito achando que vai se arrepender, tudo bem, arrepende, mas você vai colher o que você plantou. Você vai colher. Eu sempre dou exemplo do meu pai. Gente, meu pai foi o cara que mais evangelizou. Eu aprendi tanto com a morte do meu pai, mais do que com a vida dele. O que aconteceu? Ele tinha algumas coisas. Ele dizia que no mundo existe gente, preto e jabá. Tá? Jabá é o pessoal que come carne seca lá de cima, né? Ele se converteu, isso era piada em casa, que ele falava isso antes de se converter. Bom, meu pai teve Alzheimer e ele, depois eu não consegui cuidar mais dele, ele teve que ir para uma clínica. Qual vocês acham que era o perfil dos enfermeiros dele? Porque troca muito, porque cuidar de Alzheimer não é brincadeira. Então, troca muito, né? Todo mês eu chegava lá, cada 15 dias eu ia lá. Eu ia visitar ele, tinha um enfermeiro diferente. E qual era o padrão? Pessoas negras ou nordestino. E a última que cuidou dele, ela era até de traquezinha, sabe? Assim, bem simplesinha, e ela era vesguinha, e ela cuidava do meu pai com tanto carinho. Você acha que não era Deus falando para ele assim, quem que é raça superior mesmo? Quem que é? Meu pai já era convertido, meu pai já não agia mais com isso. Mas o tempo que ele ficou na clínica, ele ficou 5 anos. E como o tempo para Deus é relativo, eu não sei quanto tempo, o tempo de Deus ele ficou lá, mas foi o suficiente para ele ver que as pessoas são todas iguais. Então, aí você tem um comportamento hoje
assim, meio errado, mas é meu pecadinho de estimação. E você pensa que não vai dar em nada, mesmo que você seja salvo, você vai colher o que você plantou. Então, a Babilônia, Deus está mandando um cesto com a mulher dentro, que é maldição, e ele está mandando elas, as outras levarem ela até o cimo do monte da Babilônia. Então, escravizou o povo judeu, o povo voltou, mas vai sofrer a consequência. Eu vou falar uma coisa que isso não está na Bíblia, não está na minha opinião, tá? Se eu tiver errado, eu vou. Se algum dia eu cheguei à conclusão que meu raciocínio está errado, eu tenho a coragem de falar errei. Mas é o seguinte: quem que matou Jesus? Quem que matou Jesus na época? Os judeus, certo? Foi os judeus que mataram Jesus. O que aconteceu no Holocausto? Era um povo e era o povo, certo? Deus ama judeus? Ama. O judeu é o povo escolhido? Sim. Tá? Nós vamos ver que ele leva todo mundo de volta e ele tá. E aí, quando foi em 1940, que foi instituído 40 alguma coisa, o Estado de Israel novamente, ok. Mas o povo não precisava ter passado por holocausto. Isso é só semeadura e colheita. E aqui, e essa situação foi do povo, não é exatamente o que uma pessoa fez. Então, foram os judeus, crucificaram Jesus. Estava no script? Estava. É que nem o Judas. O Judas, ele foi beijar. Jesus sabia? Sabia. Ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia que ele ia morrer dessa forma, ele sabia de tudo. E a Bíblia fala, né? Ai daquele que for usado para isso. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com o que você está fazendo, porque Deus é justo. Então, você não é o queridinho, não é o capim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Você não é o fofo no colo de Deus. Fez, Deus te ama, você vai salvar. Fez, mas você vai colher o que plantou. E aqui o que a gente está vendo com a Babilônia é o que? Acharam, levaram 10 tribos para lá, escravizaram durante anos. Aí Deus foi trazer, já está trazendo o povo lá para Jerusalém, e o que acontece? Manda o cesto de maldição. Gente, é Deus mandando o cesto de maldição para a Babilônia, tá? Que na época era o império, e hoje, a gente nem sabe onde é. É ou não é? Tudo passa, menos a palavra de Deus. Bom, então, lendo esses textos aqui, voltando, o que tinha dentro do Efa? A iniquidade de toda a terra. E uma mulher sentada e a impiedade. E para onde eles foram levados? Ensinar. Ensinar era o que era um monte da Babilônia, de onde o povo saiu, tá? Então foram levados para lá. Então, o que quer dizer essa visão? Está dizendo que é o juízo na Babilônia. Então, o Efa foi levado para Sinar, que era a capital da Babilônia, tá? E é um símbolo, é um local simbólico de impiedade lá, certo? Então, ali tinha iniquidade, acho que devia ser quase mais ou menos um Sodoma e Gomorra, ou coisa assim, meio parecida, né? Então, Deus está mostrando para o profeta que ele ia pesar a mão no povo que escravizou o povo dele, tá? E aí, para que isso serve hoje, gente? Vigia, isso é para os crentes. A mensagem de Zacarias 5, gente, é um lembrete para você estar fiel naquilo que você acredita e ser vigilante, não deixar nada te desviar do caminho e para você se distanciar da corrupção, de você não ser usado pelo inimigo para prejudicar não só as pessoas, o seu próximo, mas tem gente que prejudica o evangelho. Gente, tem tanto crente por aí, meia boca, que em vez de evangelizar, ele faz o pior, ele espanta as pessoas do caminho. Antigamente, eu lembro que eu era criança, meu pai falava isso, que era assim, quando você dizia ia contratar uma pessoa e ele é crente, você preferia, porque era mais honesto. Hoje em dia, tem gente que foge dos cristãos, porque é tudo bando de folgado, tá? Então, a gente precisa ver qual é o seu papel na história.
que grupo você pertence e, gente, você é a Bíblia que as pessoas estão vendo. E aí, o capítulo 5, ele é muito forte, porque ele diz que tudo tem o seu preço, nada passa ileso, nada passa, porque Deus está vendo tudo. Então, tem gente que faz cada coisa que eu acho que não acredita em Deus. Gente dentro da igreja, acho que não acredita em Deus, sabe? Não acha que não vai ver, que é tudo conversinha. Então, já é dentro da igreja, tá? E acho que está acima da justiça de Deus. Perigo isso aí. Bom, pergunta 3. Vamos lá para outra. De acordo com o texto, responda. Esse é no capítulo 6, é outra visão. Olha aqui. Tive mais uma visão. Vi 2 homens feitos de bronze e do meio deles estavam saindo 4 carros de guerra. O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos, o segundo por cavalos pretos e o terceiro por cavalos brancos e o quarto por cavalos baixos. Ele já teve uma visão com cavalo, nós vimos lá no primeiro estudo, tá? Aí eu perguntei ao anjo, meu senhor, o que são esses carros de guerra? E ele respondeu, são os 4 ventos que estão saindo da presença do Senhor do mundo inteiro. O carro puxado pelos cavalos pretos vai para a Babilônia, a terra do norte. O carro puxado pelos brancos vai para a terra do oeste. E o carro puxado pelos cavalos baios vai para a terra do sul. E os cavalos baios saíram com vontade de correr pelo mundo inteiro. Então o anjo ordenou: vão e corram para o mundo inteiro. E eles fizeram isso. Aí o anjo me chamou e disse: os cavalos que foram para a terra do norte vão fazer parar a ira do Senhor contra aquele país. Isso quer dizer o quê? Deus vai dar a segunda chance, ele vai limpar, e para quem estiver de pé, Deus vai dar a chance. Olha só, então vamos lá. Pergunta A. O que é que saiu dentro dos montes? Os carros de guerra com cavalos. Aonde mais que a gente vê isso? Hein? Lá no Apocalipse? Os cavalos e indo, tudo figurado e é tudo com o mesmo sentido, tá? Os cavalos, carros de guerra, o que os cavalos simbolizavam? A soberania e o juízo de Deus. E qual é a ordem para eles? Percorram toda a terra. Isso quer dizer que Jesus, na sua vinda, vai acontecer de uma maneira, uma dimensão universal. Então, Deus está tratando aqui com todo o povo. Os cavalos estão percorrendo para levar a soberania de Deus e o julgamento. E aí, o que essa visão fala mais? Deus não se limita à vida cotidiana ou só de Jerusalém, mas ele abrange todas as dimensões celestiais e terrestres simultaneamente. Então, enquanto Deus está botando ordem na casa, você não fica achando que você é café com leite, ficar na... Ai, não, mas agora eu já estou vendo pelos sinais que está acontecendo. Ah, então agora eu vou fazer jejum, agora eu vou começar a orar em línguas, agora eu vou ir na igreja, morar na igreja, levo o colchãozinho para lá que vai resolver. Não. Porque muitas vezes Deus já está agindo e você não percebe. Você acha que é o quê? Coincidência. Então, eu vou te contar, gente, na vida não existe coincidência, tá? Assim como a intuição, o sexto sentido. O sexto sentido é o Espírito Santo te falando. Ai, porque eu tive assim, acho que não vou, minha consciência pesada. A consciência é o Espírito Santo falando. Então, quando você entrega a sua vida a Cristo, você tem que esquecer que alguma hora do seu dia, não tem nem que querer, né? Alguma hora do seu dia não seja governado pelo Espírito Santo. Então, você tem que saber que a hora que você acorda, a maneira como você acorda, como você fala com a primeira pessoa que você vê, até a hora que você vai dormir, Deus está presente e atuando. Então, quando não acontece isso, ou quando você não percebe, ou quando você não quer. Ah, aí tem. Mas existe gente que não quer? Existe, porque acha que no final tudo dá certo, tá? Bom, esse é o pessoal da surpresa. Então, a visão termina aí, e agora nós vamos ver o capítulo 9, o capítulo 6, de 9 a 15, diz o seguinte, presta atenção, que aí é legal. Tudo é legal, né? Mas vamos lá. O Senhor Deus falou comigo e disse: vá receber as ofertas por
Eudai, Tobias e Gedaías, que voltaram do cativeiro da Babilônia. Lembra desses caras que foram lá buzinar no ouvido do Neemias para não fazer isso? Tá? Meu Deus, tem a turma do contra. Dentro da igreja tem só lá, viu, gente? Hoje em dia não tem nada dentro da igreja, nada parecido com isso. Esquece, só na igreja deles. Bom, vai receber as ofertas, depois vá logo até a casa de Josias, filho de Sofonias. Eu acho legal que coloca a filiação, porque eles tinham falta de imaginação para pôr nome. Então, você tem que descobrir quem são os caras pelo nome dos pais, tá? Então, vamos lá. Vai receber com a prata e o ouro que você tiver recebido, faça uma coroa. Coloque a coroa na cabeça do grande sacerdote Josué, filho de Josadaque. Nós já estudamos aqui o que esse sacerdote Josué representa. Ele representa, nós vimos isso no estudo 2, no estudo passado. Esse Josué, ele aparece com a roupa toda suja, e aí Deus manda limpar, tirar tudo, é a sujeira do povo de Israel que está tirando, tá? E limpar e botar um turbante novo na cabeça. Lembra disso? Bom, aí agora o anjo mandou esse pessoalzinho do contra pegar, que era o que recebia os sacerdotes, que recebiam as ofertas, não sei o que, né? Recebia o ouro, a prata, todos, e fizeram uma coroa, estava mandando, faça uma coroa e ponha na cabeça do grande sacerdote, isto é, estou restituindo para Israel o que ele deveria ser e ter sido desde sempre, tá? E diga a ele que o Senhor Todo-Poderoso promete o seguinte: o homem chamado de ramo novo brotará das suas próprias raízes e construirá o novo templo do Senhor. É ele que vai reconstruir o templo e receber as honrarias que pertencem ao rei. Ele vai se sentar no seu trono e reinar. Um sacerdote se assentará no seu próprio trono e haverá uma paz perfeita entre o ramo novo e esse sacerdote. Vamos ver isso aqui. Até então, ele está falando do povo de Israel. E aí é tão igual, porque aqui ele já muda o ramo novo, é o Senhor. Ele já começa a falar de quê? De Jesus aqui, que é o renovo que vai vir. Então, da mesma maneira que Deus estava agindo com o povo de Israel naquela época, é o que Deus vai agir no mundo moderno. Então, o grande barato é essa conexão. Se você for olhar, a Bíblia não se contradiz. Aí, quando você começa a estudar, aí você entende por que os livros foram arrumados dessa maneira. Então, ele começa a falar que o sacerdote ele vai ser honrado de novo. Para por aí. E aí, depois, ele vem e fala do o novo sacerdote que vai sair das raízes, porque Jesus saiu do povo judeu, ele não era o rei dos judeus, então ele saiu, então você está vendo que Deus está pegando, falando do concreto para o abstrato, o daquela época e o futuro, e vai agir da mesma maneira, tá? Porque Deus não muda. Então vamos lá. Mas depois que a coroa, olha só, mas depois a coroa será colocada no templo do Senhor em memória do Eudai, Tobias, Gedaías e de Josias, filho de Sofonias. Pessoas que moram longe de Jerusalém virão ajudar a construir de novo o templo do Senhor. Aí vocês saberão que o Senhor Todo-Poderoso me enviou a vocês. Tudo isso acontecerá se obedecerem de todo o coração as leis do Senhor, o Deus de vocês. Aqui ele já está falando que a autoridade de Jesus é uma coisa muito mais profunda do que o povo está pensando. Vocês lembram que qual é o problema no estudo do Apocalipse? Acho que está lá no primeiro estudo que eu fiz do Apocalipse, tem lá no canal, você pode procurar lá e ver. Que tem assim, por que o judeu não acredita que Jesus é o Messias? Isso aí também, mais de 80%, acho que dos judeus já são cristãos. Mas o que acontece? Deus não muda a maneira. O que aconteceu? O povo, o judeu, ele foi povo escolhido, mas ele pisou na bola, não passou batido. Mas a promessa era que o Messias ia vir do povo judeu. Então, o que acontece? Deus está dando uma segunda chance. Uma segunda chance. Aí eu te digo, como que é que Deus está dando uma segunda chance se Zacarias viveu bem antes do Novo Testamento? Esse é o grande barato, que é porque Deus não muda. Para você ver que tudo que Deus falou no Antigo Testamento, Jesus veio para cumprir toda a lei.
Quantos anos tem distância de tudo isso? Isso não é relevante. É relevante que Deus não muda. Da mesma maneira que Deus tratou com a mulher do poço, a samaritana no poço, ele vai tratar comigo hoje, porque Deus não muda. O mesmo amor que fez ele botar o filho dele numa cruz para livrar os meus pecados, é o mesmo que vai exigir de mim seriedade e santidade para andar lá. Então, é muito sério, cada vez que você comete um pecado, você está botando um preguinho a mais na cruz, sabia? Pensa bem, quando você for aquele pecadinho gostosinho, você está botando um prego a mais na cruz, tá? Vamos lá. Quem o Josué representa? O Josué aqui, o sacerdote Josué, representa quem? O renovo, que é o Messias, tá? Qual a ordem dada aos que voltaram do exílio? Fazer coroas e coroar Josué. Voltaram do exílio, mas iam ter que restaurar a casa. Então, ia ter que restaurar o templo, as pessoas, eles estavam sendo trazidos para instaurar novamente como uma nação que foi escolhida por Deus. Então, o que acontece? Eles vieram, não ia começar de novo, era Deus reconstruindo, botando ordem na casa, fazendo de novo. Porque eles, se você for ver bem, nós ainda vamos ver como que eles foram para a Babilônia, foi por rebeldia. Eles saíram para ser escravizados por rebeldia. Nós vimos esse povo ficar 40 anos no deserto por rebeldia. Então, Deus sempre, ele dá a chance. Se você olhar no Novo Testamento, no Velho Testamento, desde o começo, é o que? A história do povo é o seguinte: Deus escolheu, ok, tá tudo bonitinho, aí eles começam a se distanciar de Deus, aí começam a pisar na bola, aí Deus vem, corrige, aí eles ficam tudo triste e ferrado, aí volta de novo, e é um ciclo. E Deus, de vez em quando, vai chamando o povo de Israel e tendo que botar ordem na casa, porque o povo sai. O povo sai. Então, Jesus diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, mas você pode sair se você quiser, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, Deus sempre é justo. Não pense que ele vai deixar de ser justo só por sua causa, só na sua vez, tá? E, bom, qual é a função do renovo? A função do renovo é restabelecer o templo. Isso aí é o povo de Israel. Sentar no trono e reinar, Jesus. Dá para ver que é a mesma coisa? É a mesma coisa que Deus está fazendo e está mostrando para Zacarias o que vai acontecer na época do arrebatamento. Nós vamos ver mais para frente, na próxima semana, que Zacarias descreve detalhadamente as coisas que nós só vimos Jesus falar de novo, tá? Então, o que sucederá se ouvirem diligentemente a voz do Senhor? Olha só. Serão participantes da reconstrução do templo e viverão sob a graça. Qual é a vantagem de viver sob a graça? Porque, pela lei, todos somos consumidos. Se nós estamos na época da graça, é porque Jesus entra com a providência e ele pagou por nós. Então, nós estamos na época da graça. E nós estamos vivendo isso por quê? Por quê? Porque Jesus veio e morreu. Porque se nós estivéssemos debaixo da lei, ninguém conseguiria, ninguém consegue. O próprio Jesus disse, fala, ninguém consegue cumprir toda a lei. Mesmo porque Deus deu os 10 mandamentos para Moisés, mas os judeus fizeram mais 600 e quantos mandamentos em cima, tá? Impossível para um homem. Mas quando você está com Jesus, Jesus faz para você. Então, a hora que chegar lá, na hora do julgamento, o que acontece? Jesus fala: olha, eu sei o que ela está passando. Hoje Jesus intercede por mim. Hoje ele carrega. Jesus consegue ser 100% Deus, mas ele é 100% homem. Sabe por quê? Depois de ressuscitado, a mão dele aparecia com o buraco? Que era Deus permitiu isso para quê? Para nos lembrar que depois disso nós temos um lugar no céu. Então, através de Jesus, foi colocado os homens no céu. Nós, né? Eu falo homem, vocês entenderam, né? Porque hoje em dia tá tão difícil essas coisas. É o ser humano, tá? Então,
o que que acontece? Deus não muda. E do mesmo jeito que ele agiu, ele vai agir com você. Então, eu convido você, eu desafio você a começar a estudar os personagens da Bíblia e tentar adaptar na sua vida, porque a Bíblia está escrita é para isso. Então, para a gente não ser, sabe, esses cristãos inocentes que ficam na mamadeira, que não suporta alimento mais forte e que não cresce nunca. Não cresce nunca. Então, quando você vai estudar, você fica mais tranquilo, porque você sabe que Jesus mesmo diz que no mundo você vai ter aflição, mas se tiver bom ânimo, ele venceu o mundo, ele está comigo. Então, você tem que estudar para saber aonde, qual parte do plano de Deus você está inserido. Então, Deus nos amou até o extremo, mas Deus, ele é justo. E ele não aceita que o seu pecado vá sujar o povo dele, vá sujar a igreja dele, vai sujar o nome dele. Não vai. Então, o estudo de hoje, gente, eu acho que é bem, assim, confrontante. É exatamente para saber qual é o tipo de vida que você está levando e o que você espera. O que, que você acha que vai acontecer? Até aqui, nós só vimos Deus na sua soberania, botando ordem na casa. E aonde você está na hora que ele botar o nome na casa? O nome não, a ordem na casa. Aonde você vai estar? Com que papel você está? Do coitadinho, ai, ó dia, ó mês, ó ano, eu faço tudo errado, mas eu não quero fazer, não quero mudar. Sair da zona de conforto é só para os corajosos. Covarde não sai da zona de conforto. Covarde não reconhece o próprio erro. Isso é quem é bravo, é quem é corajoso, que consegue olhar para a própria vida e falar assim: isso na minha vida está errado e eu vou ter que consertar. Enquanto você pensa que os corajosos são os que batem no peito, eu nasci assim, eu cresci assim, esses são os covardes, porque não tem coragem de mudar. Agora, quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você se dedica, quanto mais você ora, Deus vai moldando o seu caráter, você vai chegando mais perto dele. E quanto mais perto você chega de Deus, maior ele se parece na sua frente. Não tem lugar outro mais confortável para estar do que na presença dele. Então, que esse estudo sirva para a gente olhar para trás, olhar para a sua vidinha, o que é que você está fazendo. E pega esses exemplos e vê que realmente o que acontece na sua vida hoje, como que está a sua casa hoje, como está o seu coração hoje, porque Deus é amor, mas ele é fogo consumidor também. Beijo para vocês e até semana que vem no estudo 4. Bye, bye!